Você já se perguntou por que algumas pessoas que você conhece, mesmo enfrentando as piores tempestades da vida, simplesmente atravessam tudo e saem do outro lado mais fortes, mais prósperas e mais respeitadas? Enquanto isso, outras pessoas, talvez até você mesmo neste momento, trabalham duro, se esforçam, tentam de todas as formas, mas a vida parece sempre colocar um novo obstáculo no caminho. E aqui está o segredo que mudará tudo. O dia da sua virada não será quando você finalmente conseguir dizer tudo o que pensa, quando conseguir se defender de cada crítica, ou quando provar para todos que você está certo. O dia da sua virada será exatamente quando você decidir ficar calado. Segundo a sabedoria milenar da cabala judaica, existe um ensinamento profundo que poucos realmente compreendem. As palavras não são apenas sons que saem da nossa boca. Cada palavra que você pronuncia carrega uma energia, uma força criadora capaz de construir ou destruir mundos inteiros. No Talmud, os sábios ensinam que a língua é mais poderosa que a espada, porque a espada mata quem está perto, mas a língua pode destruir alguém que está do outro lado do mundo. E quando você entender verdadeiramente o poder devastador das palavras desnecessárias, você nunca mais falará da mesma forma. Pense agora em quantas vezes você se sentiu compelido a responder uma crítica, a se justificar diante de uma acusação injusta, a provar seu valor para alguém que nem sequer merecia sua atenção. Quantas horas você já perdeu em discussões que não levaram a lugar nenhum? Quantas relações você danificou porque não conseguiu segurar a língua naquele momento de raiva, naquele instante de frustração, naquele segundo em que o orgulho falou mais alto? E agora me diga, alguma dessas palavras trouxe prosperidade para a sua vida? Alguma dessas discussões fez dinheiro aparecer na sua conta? Alguma dessas justificativas trouxe paz verdadeira para o seu coração? A cabala nos revela algo extraordinário. Existe um momento exato na vida de cada pessoa em que o universo está pronto para entregar tudo o que você sempre desejou. Mas esse momento só chega quando você finalmente aprende a calar a boca. Não é sobre ser passivo, não é sobre deixar que pisem em você, não é sobre aceitar injustiças, é sobre entender que existe um tipo de força que só se manifesta no silêncio. Uma força tão poderosa que os antigos sábios chamavam de Shetika Kahodaya, o silêncio como confissão de sabedoria. Quando você fica calado diante de uma provocação, você não está sendo fraco. Você está ativando um escudo energético invisível que os cabalistas conhecem há milênios. Quando você se recusa a entrar em discussões desnecessárias, você não está fugindo do confronto. Você está preservando sua energia vital, aquela mesma energia que deveria estar sendo direcionada para sua prosperidade, para seus sonhos, para suas metas. Cada palavra desnecessária que sai da sua boca é como uma moeda de ouro jogada no lixo. Você está literalmente desperdiçando a energia da abundância em conversas que só drenam sua força. E aqui está algo que vai fazer você repensar cada conversa que teve nas últimas semanas. Na tradição judaica, existe o conceito de Lashon Hara, que significa má língua. Não se trata apenas de fofoca ou calúnia. Qualquer palavra que você fala sobre outra pessoa, mesmo que seja verdade, se essa palavra pode causar dano, você está criando uma dívida espiritual que bloqueará sua prosperidade. Você pode estar trabalhando 16 horas por dia, pode estar fazendo tudo certo nos negócios, pode estar orando e meditando, mas se você não consegue controlar sua língua, você mesmo está trancando as portas da abundância. Agora preste atenção nesta verdade, que pode mudar tudo para você a partir de hoje. Quando você fala demais, você dispersa sua energia. Quando você se justifica demais, você entrega seu poder. Quando você responde cada provocação, você está dizendo para o universo que você precisa da validação externa, que sua paz depende da opinião alheia, que você não está seguro o suficiente na sua própria jornada. E o universo, que responde às nossas vibrações energéticas, simplesmente reflete isso de volta. Mais situações onde você precisará se defender, mais pessoas questionando você, mais obstáculos no seu caminho.
Mas quando você aprende a ficar calado, algo mágico acontece. Primeiro, você conserva sua energia. Toda aquela força que você gastaria em discussões inúteis agora está disponível para ser canalizada em ações produtivas. Segundo, você começa a observar. E na observação silenciosa, você percebe coisas que nunca notou antes. Oportunidades que estavam sempre ali. Pessoas que realmente importam. Sinais que o universo estava enviando, mas você estava ocupado demais falando para perceber. Existe um ensinamento poderoso no Zohar, o texto fundamental da Cabala, que diz: as palavras sobem aos céus e permanecem registradas por toda a eternidade. Isso significa que cada palavra que sai da sua boca não desaparece simplesmente no ar. Ela cria uma realidade, uma marca no campo energético do universo. Quando você fala palavras de raiva, você está plantando sementes de conflito que germinarão no futuro. Quando você fala palavras de queixa, você está programando mais situações para reclamar. Quando você fala palavras de escassez, você está afastando a abundância. Agora imagine se você redirecionasse toda essa energia verbal. Imagine se, em vez de gastar horas reclamando da sua situação, você simplesmente ficasse calado e agisse. Imagine se, em vez de se justificar para pessoas que já decidiram não entender você, você simplesmente sorrisse e continuasse seu caminho. Imagine se, em vez de entrar em cada discussão nas redes sociais, em cada debate familiar, em cada confronto no trabalho, você escolhesse o silêncio poderoso. A Cabala ensina que o silêncio não é vazio, o silêncio é pleno. No silêncio está contida toda a sabedoria do universo. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a Torá, ele passou 40 dias e 40 noites em silêncio profundo. Não foi no barulho que ele recebeu a lei divina, foi no silêncio. Não foi falando que ele se conectou com o Criador, foi calando. E você, que está assistindo agora, precisa entender algo crucial. Sua virada não está esperando que você fale mais, que você se explique melhor, que você convença alguém do seu valor. Sua virada está esperando que você finalmente compreenda que seu valor não precisa de palavras. Sua força não precisa de justificativa. Sua jornada não precisa de audiência. Quando você para de desperdiçar energia tentando provar algo para pessoas que não importam, você finalmente tem energia disponível para construir algo grandioso. Os antigos sábios diziam: quem guarda sua boca e sua língua, guarda sua alma de angústias. Pense em quantas angústias você criou para si mesmo, simplesmente porque não conseguiu ficar calado naquele momento. Quantas portas se fecharam porque você falou na hora errada? Quantas oportunidades você perdeu porque estava ocupado demais se defendendo, se explicando, se justificando? Mas hoje, neste exato momento, você tem a chance de tomar uma decisão que mudará completamente a trajetória da sua vida. A decisão de escolher o silêncio estratégico. A decisão de parar de alimentar conflitos com suas palavras. A decisão de conservar sua energia para o que realmente importa. E quando você fizer essa escolha, quando você realmente internalizar esse ensinamento milenar, você começará a notar mudanças. Primeiro sutis, depois cada vez mais evidentes. As pessoas ao seu redor começarão a te respeitar mais. Não porque você provou algo, mas porque você não precisou provar nada. Oportunidades começarão a aparecer. Não porque você falou sobre elas, mas porque você criou espaço energético para que elas se manifestassem. Sua paz interior se tornará inabalável. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais alimentando o caos com palavras desnecessárias. Agora você pode estar se perguntando: mas como eu vou conseguir ficar calado quando alguém me ataca injustamente? Como vou conseguir não reagir quando me provocam? Como vou simplesmente ignorar quando estão falando mal de mim pelas costas? E é exatamente aqui que mora o grande desafio, o verdadeiro teste espiritual que separará você da mediocridade e o elevará a um nível de consciência onde a prosperidade flui naturalmente. A Cabala ensina algo profundo sobre os 4 tipos de silêncio. Não é qualquer silêncio que traz bênçãos. Existe o silêncio do medo, quando você se cala,
porque tem medo das consequências. Esse silêncio não libera poder nenhum, apenas aprisiona sua energia em padrões de submissão. Existe o silêncio da indiferença, quando você simplesmente não se importa o suficiente para falar. Esse também não ativa a prosperidade, porque vem de um lugar de desconexão. Existe o silêncio da arrogância, quando você se cala porque se acha superior demais para responder. Esse silêncio, na verdade, cria bloqueios porque alimenta o ego. Mas existe um quarto tipo de silêncio, o silêncio da sabedoria consciente. É quando você escolhe deliberadamente não falar, não porque tem medo, não porque não se importa, não porque se acha melhor, mas porque você entende profundamente que existem batalhas que só podem ser vencidas no silêncio. Você reconhece que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada. Você compreende que algumas pessoas nunca entenderão, não importa quantas palavras você use. E, acima de tudo, você confia que o universo, que Deus, que a força criadora do cosmos, está cuidando de você de maneiras que você nem sequer pode imaginar. Quando você pratica esse silêncio consciente, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. Primeiro, você sente uma certa inquietação. É natural. Você está quebrando um padrão antigo, um hábito de reagir imediatamente a cada estímulo externo. Seu ego vai gritar por atenção, vai exigir que você se defenda, vai te pressionar para que você prove seu valor. Mas se você resistir a esse impulso inicial, se você simplesmente respirar fundo e deixar o momento passar, você sentirá algo novo emergindo. É uma sensação de poder interior que você talvez nunca tenha experimentado antes. É a sensação de estar no controle verdadeiro, não do mundo externo, mas do seu mundo interno. E os sábios do Talmud diziam que quem conquista seu próprio espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade inteira. Porque conquistar territórios externos é fácil, comparado a conquistar o território da sua própria mente, da sua própria língua, dos seus próprios impulsos. Agora deixe-me revelar algo que mudará completamente sua perspectiva sobre conflitos e provocações. Segundo os ensinamentos cabalísticos, cada pessoa que aparece na sua vida para te testar, para te provocar, para te desafiar, não está ali por acaso. Essa pessoa é um mensageiro espiritual disfarçado. Ela foi colocada no seu caminho para te dar a oportunidade de evoluir, de quebrar padrões antigos, de demonstrar que você está pronto para o próximo nível de prosperidade e consciência. Quando alguém te provoca e você reage com raiva, com defesas acaloradas, com necessidade de estar certo, você acabou de reprovar no teste. O universo vai te colocar em situações similares repetidamente até que você aprenda a lição. É por isso que você pode notar que os mesmos tipos de conflito aparecem na sua vida constantemente, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas sempre o mesmo padrão. Você está sendo testado, e cada vez que você fala quando deveria calar, você adia sua virada. Mas quando você escolhe o silêncio consciente, quando você respira, sorri internamente e simplesmente deixa a provocação passar, sem alimentá-la com sua energia, você acabou de passar no teste, e o universo responde imediatamente. Pode não ser visível no mesmo dia, mas a energia mudou. Uma porta se abriu, um bloqueio se dissolveu, um caminho se iluminou. E de repente, nos dias seguintes, oportunidades começam a aparecer de lugares inesperados. Existe um ritual cabalístico poderoso que você pode começar a praticar hoje mesmo. Quando você sentir aquela vontade irresistível de responder, de se defender, de justificar, faça o seguinte: coloque sua mão no coração, feche seus olhos por 3 segundos e repita mentalmente 7 vezes a frase "Anima mim", que significa "eu acredito". O que você está fazendo é ancorando sua consciência na fé, lembrando a si mesmo que você não precisa lutar cada batalha, porque existe uma força maior cuidando de você. Enquanto você faz isso, visualize uma luz dourada envolvendo completamente a situação, envolvendo a pessoa que está te provocando, envolvendo suas próprias palavras não ditas.
transformando toda aquela energia potencialmente destrutiva em luz pura. Este simples exercício, que leva menos de 15 segundos, pode literalmente mudar o resultado de qualquer confronto. Você está alquimizando a situação em tempo real, usando ferramentas espirituais que os mestres da Cabala usam há milênios. E aqui está algo crucial que você precisa entender sobre o timing divino. A Torá nos ensina que existe um tempo para falar e um tempo para calar. Mas como você sabe qual é qual? A resposta está na sua intenção. Pergunte a si mesmo antes de abrir a boca: por que eu quero falar agora? É para construir ou para destruir? É para esclarecer ou para me vingar? É para ajudar genuinamente ou para provar que estou certo? Se você for brutalmente honesto consigo mesmo, você descobrirá que na maioria das vezes, pelo menos 80% das vezes, você quer falar por ego, não por necessidade real. Quando você corta esses 80% de palavras desnecessárias, quando você elimina tudo que é motivado por ego, por medo, por necessidade de validação, o que sobra são apenas palavras verdadeiramente poderosas, palavras que criam, palavras que curam, palavras que abrem portas, palavras que constroem pontes. E essas palavras, quando você finalmente as pronuncia, têm um peso, uma autoridade, um poder que as pessoas ao seu redor sentem imediatamente. Os sábios diziam que uma palavra na hora certa é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Mas uma palavra na hora errada, mesmo que seja uma palavra verdadeira, pode causar estragos irreparáveis. Você já viveu isso? Você já falou algo verdadeiro, mas no momento errado, e viu a situação explodir? Você já se justificou quando deveria ter ficado calado e perdeu o respeito de alguém importante? Você já tentou provar seu ponto em um momento de tensão e só conseguiu piorar tudo? A diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que lutam constantemente não está necessariamente na quantidade de esforço que fazem. Está na capacidade de discernir quando agir e quando recuar, quando falar e quando calar, quando lutar e quando deixar o universo lutar por você. E esse discernimento só vem através da prática consciente, através de você se observar em situações de conflito e fazer escolhas diferentes das que sempre fez. Aqui está um desafio prático para os próximos 5 dias. Cada vez que alguém falar algo que normalmente te faria reagir, seja uma crítica, uma provocação, uma insinuação, um comentário maldoso, você vai fazer exatamente o oposto do que seu impulso manda. Em vez de responder, você vai simplesmente sorrir levemente e mudar de assunto ou se afastar educadamente. Você vai observar o que acontece dentro de você e ao redor de você quando você faz isso. Anote suas observações, porque você vai descobrir padrões fascinantes sobre como as pessoas reagem ao seu novo comportamento. Muitas vezes, quando você não dá à pessoa a reação que ela esperava, quando você não alimenta o drama, quando você simplesmente permanece calmo e centrado, a própria pessoa que te provocou vai começar a te respeitar mais. Ela pode não admitir, pode até te provocar mais algumas vezes para testar se você realmente mudou, mas internamente ela reconhecerá que você está operando em um nível diferente de consciência. E esse reconhecimento, mesmo que inconsciente, mudará a dinâmica do relacionamento para sempre. E tem mais. Quando você pratica o silêncio consciente consistentemente, você começa a desenvolver o que os cabalistas chamam de Ruach HaKodesh, que é uma forma de intuição elevada, uma conexão direta com a sabedoria divina. Você começa a saber coisas sem saber como sabe. Você começa a sentir quando algo está certo ou errado antes mesmo de ter evidências lógicas. Você desenvolve uma bússola interna tão precisa que as decisões certas se tornam óbvias. Esta intuição elevada é o que diferencia pessoas verdadeiramente prósperas de pessoas que simplesmente trabalham duro. Prosperidade não é só sobre esforço, é sobre estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. E como você sabe quais são as coisas certas? Através dessa intuição que só se desenvolve no silêncio interior. Enquanto sua mente está cheia de conversas internas, discussões imaginárias
justificativas e defesas mentais, não há espaço para que a voz da sabedoria se manifeste. Então agora, você entende por que o dia da sua virada será exatamente o dia em que você decidir ficar calado. Porque naquele dia, você estará dizendo sim para um nível completamente novo de existência. Você estará se abrindo para receber orientação divina. Você estará conservando sua energia para o que realmente importa. Você estará quebrando padrões antigos que te mantiveram preso. E, acima de tudo, você estará demonstrando ao universo que você está pronto para mais, para melhor, para a abundância verdadeira. Se este ensinamento está ressoando com você, se algo dentro do seu coração está confirmando que esta é a mensagem que você precisava ouvir hoje, eu quero te pedir algo importante. Deixe um comentário agora compartilhando qual foi a última vez que você reagiu quando deveria ter ficado calado. E o que você faria diferente hoje com esse novo entendimento? Não precisa entrar em detalhes. Apenas compartilhe sua reflexão, porque ao escrever, você está ativando um compromisso consigo mesmo. E se inscreva no canal porque aqui nós vamos muito além de motivação superficial. Aqui exploramos sabedoria ancestral verdadeira que transforma vidas de dentro para fora. Agora vamos para a parte final desta jornada, onde revelarei exatamente como aplicar tudo isso na prática e o que acontece quando você domina completamente a arte do silêncio sagrado. Chegamos agora ao momento mais importante desta jornada, onde você vai descobrir exatamente como integrar o poder do silêncio sagrado em cada área da sua vida e testemunhar a transformação completa que acontece quando você finalmente domina sua língua. Porque uma coisa é entender intelectualmente o que estamos falando aqui, outra completamente diferente é viver isso, respirar isso, tornar isso parte da sua essência até que se torne automático. Vamos falar sobre as 3 dimensões do silêncio que ativarão prosperidade total na sua vida. A primeira dimensão é o silêncio nos relacionamentos. Quantas relações preciosas você já perdeu por não conseguir ficar calado naquele momento crítico? Quantos casamentos terminaram porque alguém precisava ter a última palavra? Quantas amizades se desfizeram porque ninguém conseguiu parar de alimentar o conflito com palavras cada vez mais afiadas? A Cabala ensina que no relacionamento entre 2 pessoas, aquele que consegue ficar calado primeiro é o mais sábio, não o mais fraco. Quando você está em um conflito com alguém que você ama, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, um amigo querido, existe um momento específico onde tudo pode mudar. É aquele momento onde a tensão está alta, as emoções estão à flor da pele e ambos estão prontos para dizer coisas das quais se arrependerão depois. Nesse momento exato, se você conseguir simplesmente respirar fundo, olhar nos olhos da pessoa com amor genuíno e dizer: "Vamos conversar sobre isso quando estivermos mais calmos", você acabou de salvar o relacionamento. Você acabou de demonstrar maturidade espiritual que vale mais do que 1000 argumentos vencidos. Mas se você insiste em continuar, se você precisa provar seu ponto naquele momento, se você não consegue deixar passar, você está cavando um buraco que pode levar anos para ser preenchido novamente. Porque as palavras ditas em momentos de raiva são como facas que deixam cicatrizes permanentes, mesmo depois do perdão. E o Talmud é muito claro sobre isso. Mais vale perder uma discussão e manter o amor do que ganhar a discussão e perder a pessoa. A segunda dimensão é o silêncio nos negócios e na carreira. Você pode ter todo o talento do mundo, todas as qualificações, toda a experiência, mas se você não sabe quando calar a boca profissionalmente, você nunca chegará onde poderia chegar. Existe uma sabedoria antiga que diz que a pessoa sábia fala porque tem algo a dizer, enquanto a pessoa tola fala porque precisa dizer algo. No ambiente profissional, cada palavra sua está sendo avaliada, está formando uma impressão, está construindo ou destruindo sua reputação. Quando você aprende a falar menos e escutar mais, algo mágico acontece. Você começa a perceber oportunidades que todos os outros perderam porque estavam ocupados demais falando. Você começa a entender as verdadeiras necessidades das pessoas porque você está prestando atenção de verdade. Você começa a ser visto como alguém ponderado, confiável
estratégico. E são essas pessoas que recebem as promoções, que fecham os melhores negócios, que constroem parcerias duradouras. Mas tem algo mais profundo aqui. Quando você fica calado sobre seus planos, quando você não sai contando para todo mundo o que você vai fazer antes de fazer, você está protegendo energeticamente seus projetos. A Cabala chama isso de Ayin Hara, o mal olhado. Não é superstição, é princípio energético real. Quando você expõe seus sonhos prematuramente, você os torna vulneráveis à energia negativa, à dúvida, ao ceticismo alheio. Mantenha seus planos em silêncio até que estejam manifestados. E você verá como tudo flui com muito mais facilidade. A terceira dimensão é o silêncio com você mesmo, o mais importante de todos. Você precisa aprender a silenciar aquela voz interior crítica que não para de falar. Aquela voz que te lembra de cada erro do passado, que te diz que você não é bom o suficiente, que te faz duvidar de cada decisão. Essa voz interna destrutiva é o maior obstáculo entre você e sua prosperidade. E você tem o poder de silenciá-la agora mesmo. Toda vez que essa voz começar a falar, toda vez que os pensamentos negativos começarem a circular, você vai fazer algo revolucionário. Em vez de discutir com esses pensamentos, em vez de tentar convencê-los do contrário, você simplesmente vai observá-los passar como nuvens no céu. Você vai reconhecer que pensamentos são apenas pensamentos, não são a verdade absoluta. E no espaço criado por essa observação silenciosa, uma nova voz começará a emergir, a voz da sua alma, a voz da sabedoria divina dentro de você. Esta é a voz que te dirá qual caminho seguir quando você estiver em dúvida. Esta é a voz que te alertará quando algo não estiver certo. Esta é a voz que te guiará para as oportunidades certas, para as pessoas certas, para as decisões certas. Mas essa voz só pode ser ouvida no silêncio interior. Enquanto sua mente estiver cheia de barulho, de conversas mentais intermináveis, de diálogos imaginários, você nunca ouvirá sua verdadeira orientação. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você realmente domina tudo isso, quando o silêncio consciente se torna sua segunda natureza. Primeiro, você experimenta uma paz que ninguém pode tirar de você. Não importa o que aconteça lá fora. Você se torna como uma montanha que permanece imóvel enquanto as tempestades passam ao redor. As provocações não te afetam mais. As críticas não te abalaram. As opiniões alheias não determinam seu valor. Você está ancorado em algo muito mais profundo, muito mais sólido. Segundo, você começa a atrair pessoas e situações de qualidade superior. Quando você não está mais vibrando na frequência do drama, do conflito, da necessidade de estar certo, você automaticamente repele aqueles que vivem nessa frequência. E você atrai naturalmente pessoas que estão no mesmo nível de consciência elevada que você alcançou. Seus relacionamentos melhoram drasticamente. Suas parcerias profissionais florescem. Sua vida familiar se harmoniza. Terceiro, a prosperidade material começa a fluir de maneiras inesperadas, porque agora você não está mais desperdiçando energia em conflitos estéreis. Toda aquela força vital está disponível para ser canalizada em criação, em produção, em manifestação. Você trabalha com mais foco, toma decisões com mais clareza, age com mais efetividade. E o universo responde à sua nova vibração, trazendo oportunidades que você nem sabia que eram possíveis. Mas, acima de tudo, você experimenta algo que não tem preço. Liberdade verdadeira. Liberdade da necessidade de aprovação externa. Liberdade da compulsão de se defender. Liberdade do medo do julgamento alheio. Liberdade para ser autenticamente quem você é, sem precisar justificar para ninguém. E essa liberdade é a base de toda prosperidade real, porque você não está mais criando limitações com suas próprias palavras. Os mestres da Cabala ensinam que o ser humano tem 3 parceiros na criação da sua realidade: Deus, seus pais biológicos e ele mesmo. Deus e seus pais te deram o corpo e as circunstâncias iniciais. Mas você, através das suas palavras e pensamentos, está criando sua realidade momento a momento. Cada palavra que você pronuncia,
é um decreto que molda seu futuro. Então escolha suas palavras com o mesmo cuidado que um ourives escolhe pedras preciosas para uma joia. E aqui está o compromisso que eu quero que você faça consigo mesmo agora. A partir deste momento, antes de abrir sua boca para falar qualquer coisa, você vai fazer uma pausa de 3 segundos. Apenas 3 segundos. Nessa pausa, você vai se perguntar: esta palavra vai construir ou destruir? Esta palavra é necessária ou é só ego falando? Esta palavra vai me aproximar da minha melhor versão ou me afastar? E se a resposta não for clara, você simplesmente fica calado. Esse exercício simples, praticado consistentemente, transformará sua vida em 6 meses. Lembre-se sempre, o dia da sua virada não será quando você conseguir expressar tudo o que pensa e sente. O dia da sua virada será exatamente quando você entender que você não precisa expressar tudo, que algumas coisas são melhor guardadas, que o silêncio é muitas vezes a resposta mais eloquente, que sua paz interior vale mais do que 1000 discussões vencidas, e que a verdadeira força não está em derrotar o outro com palavras, mas em conquistar a si mesmo através do domínio da sua própria língua. A sabedoria judaica que compartilhamos aqui hoje não é teoria abstrata, é tecnologia espiritual testada e comprovada por milhares de anos. Gerações de sábios praticaram estes ensinamentos e alcançaram níveis extraordinários de prosperidade, paz e influência. E agora, esses mesmos ensinamentos estão disponíveis para você. A questão não é se eles funcionam. A questão é se você está disposto a praticá-los consistentemente até que se tornem parte de quem você é. Seu destino está literalmente na ponta da sua língua. A Torá nos ensina que vida e morte estão no poder da língua. Você pode criar vida com suas palavras ou pode destruir. Você pode abrir portas ou pode fechá-las. Você pode atrair abundância ou pode afastá-la. Tudo depende de como você usa esse poder sagrado que foi colocado dentro de você. E a maneira mais poderosa de usar esse poder é, paradoxalmente, sabendo quando não usá-lo. Então hoje, agora, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo da mesma forma que sempre viveu, reagindo impulsivamente, se defendendo constantemente, desperdiçando energia em discussões que não levam a lugar nenhum. Ou você pode decidir que hoje é o dia da sua virada, o dia em que você escolhe o silêncio consciente, o dia em que você assume o controle da sua língua e, portanto, do seu destino. A escolha é sua, e essa escolha determinará o resto da sua vida. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que foi exatamente isso que você precisava ouvir hoje, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber se você está no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo onde esta sabedoria está chegando. E compartilhe conosco. Qual foi o maior aprendizado que você teve com este vídeo? O que você vai começar a fazer diferente a partir de agora? Sua reflexão pode inspirar milhares de outras pessoas que também estão nesta jornada. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações, porque aqui não compartilhamos motivação superficial ou promessas vazias. Aqui exploramos sabedoria milenar autêntica, que realmente transforma vidas de dentro para fora. Cada vídeo é uma jornada profunda de autoconhecimento e prosperidade genuína. Que você seja abençoado com sabedoria para saber quando falar e quando calar. Que você tenha fortaleza para dominar sua língua. Que você experimente a paz inabalável que vem do silêncio consciente. E que sua virada chegue exatamente quando você estiver pronto para recebê-la. Shalom, que a paz e a prosperidade estejam sempre com você e com todos aqueles que você ama.